Nós estamos iniciando hoje algo muito especial, um espaço de escuta, de conversa sincera, de compartilhamento, de crescimento e de aprendizado. Está nascendo hoje o Conversa com Elas, um espaço para mulheres que amam a Deus e que foram chamadas para liderar na sua casa, para aqui compartilhar suas experiências, seus desafios e aquilo que o Senhor tem revelado a elas diante dos seus dilemas e da liderança na casa do Senhor. Nós iremos falar hoje sobre um tópico muito importante, que são os desafios da liderança feminina na igreja. E eu quero convidar você a se sentar conosco para conversar com elas. Hoje nós estamos aqui recebendo duas grandes mulheres de Deus, missionária Irenilda Lima, que é presidente da UEMADS, esposa do pastor Darley Macedo Lima, presidente da nossa querida convenção CIMAD Seta. E com ela, missionária Selene, que é a primeira secretária da UEMADS e esposa do pastor Antônio Ferreira Filho, que é primeiro secretário da nossa convenção. Sejam bem-vindas a este programa que é para nós mulheres líderes na casa do Senhor. E vocês têm agora esse momento para fazer as considerações iniciais. Paz do Senhor, missionária Isabel, a Pai paz do do Senhor Senhor. para todas. É um privilégio muito grande estarmos aqui participando deste programa, Conversa com Elas. Selene. É um prazer muito grande participar desse programa, que com certeza terá muitas bênçãos, aprendizados na nossa vida, porque quando a gente aprende, é bênção para a nossa vida que a gente cresce. Então, um tema muito especial e eu me sinto muito honrada de poder participar deste programa neste dia. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Nós iremos falar sobre os desafios da liderança feminina dentro da igreja. Nós somos líderes. E eu gostaria de conversar com a missionária Irenilda, primeiramente, fazendo para ela uma pergunta. Quando foi em seu ministério que a senhora percebeu que não foi chamada apenas para ser ajudadora do seu marido, mas também percebeu que havia uma chamada de Deus para a sua liderança dentro da igreja? Bem, missionária Isabel, no ano de 2007, para falar assim de algo específico, mas no ano de 2007 o Senhor me deu um sonho, onde nesse sonho eu liderava um grupo muito grande de mulheres. E eu tenho ainda na minha mente, a imagem daquele sonho, onde eu via uma multidão de mulheres vestidas de branco, e eu liderava essas mulheres, né? Fora este sonho, durante toda a minha trajetória, desde muito cedo, o Senhor foi forjando esta chamada na minha vida, para este ministério feminino. Eu me lembro que ainda jovem, casada, eu não tive nenhuma resistência de me ingressar no departamento de mulheres, E coisas que na minha jornada eu pude observar, que algumas jovens, às vezes, quando se casam, têm uma pequena resistência em ingressar no departamento das mulheres, como eles dizem, o departamento das véias, das irmãs do coque, do manto, né? Então, assim, eu não tive nenhuma resistência para ingressar no departamento de mulheres, quando muito jovem ainda, casada, me casei muito jovem, e com o passar do tempo eu já fui me desenvolvendo nesse departamento, Eu me lembro que ali na cidade de Palmas eu trabalhei no departamento do círculo de oração como secretária, e era algo que eu fazia que eu tinha muito prazer, muita alegria em fazer. Então, assim, ao longo dos anos, Deus foi forjando esta chamada na minha vida. A gente pode perceber, então, que quando há uma chamada de Deus, e a gente sente quando ela acontece, há também um preparo de Deus, né? Um sonho, alguém fala conosco, e a gente vai percebendo o Senhor trabalhando, né? Ao longo da nossa chamada, para nos preparar para algo mais específico, não é isso? Missionária Selene, gostaria de perguntar para a senhora, nesse momento, se, na sua opinião, há alguma relação entre exercer influência e assumir uma liderança dentro da igreja? Existe, sim.
A líder, ela precisa ter esse papel, né, de formar líderes, influenciar e ser referência também na vida dos liderados, porque se ela não tiver esse papel, o trabalho dela fica como um trabalho mais mecânico, enquanto está ali. Mas quando ela tem o papel de influenciar, né, de promover cursos ou mesmo incentivar. Eu lembro que quando eu comecei, que eu considero que o professor da escola dominical é um líder de um grupo pequeno, né? Sim. E eu comecei incentivando as minhas alunas a participarem mais ativamente nas aulas, quando elas tinham a oportunidade de ter pelo menos 5 minutos para que elas pudessem discorrer sobre o assunto da lição daquele domingo. E isso eu fiz com todas as alunas. E depois, futuramente, uma das alunas que era muito tímida na época, ela não queria, ela teve uma resistência, mas ela aceitou o desafio a si mesma. E futuramente, por 2 anos, ela foi líder do círculo de oração de mais de 800 mulheres. Então, eu acredito que esse incentivo, essa influência, né, esse desafiar o seu liderado é um papel importantíssimo da líder. Ela precisa ter esse papel. Mas ela influencia também de uma forma indireta. Muitas vezes com a atitude dela, com a entrega que ela faz como líder, ela acaba despertando em outras que têm o desejo de liderar essa função de líder futuramente. Ela acaba influenciando, fazendo com que aquela pessoa queira ser igual a ela. Como Uhum. quanta gente ouve isso, né? Ah, eu quero ser igual a minha líder, eu quero ser assim. E tem pessoas também que às vezes elas nem tiveram esse desejo, nunca nem pensaram na vida em ser líder, mas pela postura da sua líder, ela desperta nela um desejo de ela também ser uma líder É futuramente. interessante. E é interessante também que a gente, como líder, começa a perceber com as nossas lideradas quem são aquelas que costumidamente exercem influência e a gente olha e diz assim, essa aqui dá uma boa líder, né? Então, a gente pode entender com isso que todo líder deve exercer influência, né? Um líder que não exerce influência, dificilmente ele consegue ser um bom líder, Exato. né? Missionária Irenida, com base nisso, eu faço uma pergunta para a senhora. A gente, quando chega na igreja, de início nós somos ensinadas a servir, né? A gente é ensinada desde muito cedo a servir na casa do Senhor, a fazer um serviço na casa do Senhor. Mas quanto a liderar, nós somos ensinadas a liderar? Há uma necessidade disso? Como é a senhora vê isso? Isabel, houve um tempo em que este ensino era muito restrito, né? Era restrito a um curso de capacitação na Uhum. igreja, né? Onde era presencial e nem sempre se adequava ao tempo, né, que as mulheres tinham disponíveis, né? Às vezes tinha o curso, mas elas não tinham o tempo para vir à igreja e participar, quem sabe, daquele curso de capacitação. Mas hoje, nós temos ao nosso dispor vários cursos de capacitação para liderança, para mulheres, e existem mentoras maravilhosas, né? Então, assim, hoje tem assim, uma gama muito grande de cursos de capacitação, onde a gente pode aprender, Isabel, passo a passo, por exemplo, como a gente organizar um chá para mulheres, um evento para mulheres, né? Sim, No entanto, eu aconselho que a gente precisa filtrar algumas coisas, né? Nesses cursos tem coisas maravilhosas, mas a gente precisa filtrar, viu? Deixo esse conselho. A gente precisa filtrar algumas coisas que falam que a gente não concorda, né? Mas tem muita coisa boa para se aproveitar. é verdade. Nós temos hoje à nossa disposição muitos recursos que nos ajudam a melhorar a chamada para a liderança, né? E A nos online, né? capacitar. Hoje se adequa ao tempo que a gente, Sim, né, pode, quem sabe, à noite, né? Mais tarde um pouco, né? A gente sim. pode se adequar, né? Você se adequa o curso ao seu tempo, né? Muito bem. Mas, missionária Selene, agora uma pergunta bem necessária. Alguma vez, durante a sua liderança na casa do Senhor, em qualquer momento, você se sentiu culpada por ter que se posicionar de forma bem decisiva, bem firme em relação a algumas circunstâncias ou pessoas? Sim, muitas vezes.
Eu me senti culpada de ser mais firme, né? Porque é um dos papéis do líder. O líder. O líder, ele não pode deixar as coisas acontecerem, né, de qualquer forma. Eu estive, quando cheguei em uma determinada igreja, já existia uma líder do departamento feminino. E aí elas pediram, né, já era na virada do ano, já era bem no final do ano, então pediram para que eu assumisse o departamento. E eu pedi para que elas continuassem, porque para que a irmã continuasse, para eu poder conhecer, né, as irmãs e tal. Então eu fui analisando o trabalho dela enquanto líder. E ela era aquela líder que ela se deixava levar por todas. Ela era aquela pessoa que uma dizia uma coisa, ela acatava, outra dizia, e que gerava um pouco de desconforto, gerava bagunça até. E eu chamei ela e conversei com ela, e eu já tinha um pouco mais de experiência na área, na época. Então, eu conversei com ela e falei: você precisa se posicionar. E se posicionar, muitas vezes, gera desconforto, porque você vai ter que assumir uma postura, muitas vezes, que é um pouco desagradável, de chamar a atenção, vamos dizer Sim. logo assim, né? Corrigir alguma coisa que está errada, e essa é a postura do líder. Quando ela assume um departamento, precisa entender que ela está na qualidade de líder. Ali nós temos amigas, tem pessoas que a gente, né, é mais chegada, mas isso não tira a minha responsabilidade enquanto líder. Então, eu preciso me posicionar quando for necessário. Agora, existe a posição, existe a maneira como se posicionar. Mas, mesmo assim, em algum momento, nós vamos ter uma postura assim um pouco mais, né, severa. Embora que a gente use meios, né, para não chegar a ferir, mas isso pode acontecer. Sim. E é aí que a gente se sente culpada, não é? Agora, eu acho que quando chega um ponto que realmente pode acontecer de ser extremo, a líder tem que ter a humildade de pedir perdão, né? É. Agora, quanto à questão do posicionamento, de ser firme, isso é uma das atitudes da mulher enquanto está lidando com outras mulheres, porque o trabalho feminino ele é totalmente diferente do trabalho masculino, do homem com o homem. Então, as mulheres elas são mais emocionais, então a gente precisa ter esse equilíbrio para que realmente a coisa possa correr bem no trabalho. É como se fosse uma culpa necessária, né? Exatamente. Às vezes precisamos. Eu estava conversando com meu marido recentemente sobre essa questão das decisões que os líderes precisam tomar, que não são decisões fáceis, mas como líder ele precisa tomar essa posição. E você falando que a liderança feminina é diferente da liderança masculina, eu concordo com isso, porque a nossa área de atuação na igreja é diferente da dos nossos maridos, né? E a gente enfrenta alguns embates quando precisa tomar algumas decisões firmes, e geralmente isso gera um certo desconforto, né? Mas Exatamente. como líder nós respondemos diante de Deus e precisamos tomar esse posicionamento. É verdade. Porque nós somos diferentes, né? A mulher, ela é mais emocional, a mulher, Isso, ela tem características emocionais diferentes, totalmente diferentes do homem. Então, para a gente se torna um desafio maior também. verdade, é verdade. Quer colocar alguma coisa, missionária Denilda, em relação a esse assunto? Então, nós somos os atalaias, né? Sim. Os atalaias de Cristo e nós precisamos avisar, né, Selene? Precisamos avisar, porque senão recairá sobre Sobre nós, nós, né, a a culpa. cobrança. Então, é preciso se posicionar, sim. É verdade, é uma realidade, né? Nós falamos um pouco sobre identidade, sobre chamado e posicionamento, né? Nós vamos falar agora um pouco sobre os desafios da liderança, os desafios reais, né, da liderança feminina na igreja. E eu gostaria de conversar com a missionária Selene, perguntando para ela qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua liderança dentro da igreja. Na realidade, foi fazer com que elas entendessem a capacidade que elas têm de realizar trabalhos, porque o líder, na realidade, ele tem que ter postura de saber o que ele está fazendo, mas ele incentivar os seus liderados, como nós já falamos anteriormente, não é? E despertar, que é a influência, despertar neles o interesse, nelas o interesse de fazer, de continuar. Até porque no futuro a gente passa e eles ficam. Então é Ai, interessante que a gente deixe alguma coisa. Mas para isso se torna um desafio muito grande, porque a maioria delas, pelo menos, ficam preocupadas, não sabem, não querem, acham que não têm capacidade, e é bom até, quando a pessoa pensa assim. Mas tem muitas que elas não avançam.
Outro desafio é fazer com que elas, ao aceitarem, porque enquanto você está liderando, que você coloca, no meu caso especial, né? Coloca elas em alguns pontos e algumas atividades para realizar, aí sempre vem aquela dificuldade do sempre desistir. Sempre desistir. Sim. Porque quando elas se encontram com qualquer obstáculo, então elas querem desistir. Lá na igreja, por exemplo, eu sou a líder geral da União Feminina, mas existem as equipes que elas dirigem cultos e fazem outras atividades. E de vez em quando elas são líderes de um pequeno grupo, mas elas de vez em quando têm isso, né? Essa limitação que nós também no início, bem no início, às vezes ficamos também. Só que tem umas que são mais firmes na sua decisão de não aceitar, de não continuar. Então, você tem que ficar ali o tempo todo trabalhando, como a mãe que conduz uma criança, dá Sim. os seus primeiros passos, dizendo você consegue, você consegue. E tem muitas que elas são mais difíceis. Então, para mim, isso é um grande E desafio na minha acabam liderança. dependendo de você constantemente para Exatamente, tomar decisões, fazer alguma coisa, né. em Não tudo, criam muitas liberdade vezes. nem identidade como líder, né. Exatamente. Então se torna um desafio por quê? Porque você vai precisar dessas meninas, você vai precisar delas, assim como nossas líderes no passado precisaram de nós também Sim, para um determinado ponto. E se elas não têm isso bem firme, essa certeza, essa que elas conseguem, como a gente também chegou, né, sim. nesse ponto, a gente fica meio preocupado com o trabalho. Será que vai dar certo? Será que vai andar e tudo mais? Então, para mim, isso é um desafio muito grande. E aqui entra aquilo que a missionária Elisa falou anteriormente, quando eu lhe perguntei sobre a questão da formação de líderes, né. Acaba que não apenas os cursos extras de fora, terceirizados, nos ajudam na formação de líder. Nós também, como líderes, precisamos formar líderes, né, acompanhá-las, ajudá-las a desenvolver a chamada para a liderança. É isso, missionária Edenilda? É isso. E outro grande desafio também, Isabel, que eu diria que é atual, né, é ver pessoas capacitadas para desenvolver uma liderança em um departamento e eles simplesmente dizer não. Não. E a gente olha para aquela pessoa e vê que ela é capaz, né? A gente, como líder, a gente vê que ele está capacitado, é capacitado, né? Mas ele diz não, A diz gente não. consegue ver neles o que eles não conseguem ver neles próprios, né. A gente consegue ver capacitações nele que ele não consegue ver, né. Missionária Edenilda, e deixa eu lhe fazer uma pergunta interessante. A senhora acha que existe uma cobrança maior, que é feita à mulher que é líder em relação ao homem que é líder? E em que momento prático isso acontece nas nossas vidas? Sim, Isabel. E antes de falar como isso acontece na prática, eu quero dizer que o que eu vou relatar não abrange toda a igreja, né? Não estou falando que isso acontece, isso vem de todos, né? Mas de alguns, né? Então, na prática, como isso acontece? Se a mulher ela é pujante na obra, é aquela mulher que lidera, que cobra resultados, que é ativa na obra do Senhor, no departamento, ela, na prática, vem a crítica, né? Fulano quer mandar na igreja, manda na igreja, né? Às vezes dizem até que manda no pastor, né? Quando ela é aquela mulher ativa, pujante. Mas quando ela é aquela mulher mais tranquila, mais calma, mais serena, aí vem, na prática, dizem o quê? Que ela é acomodada, que ela não faz Ela é nada, passiva, que né? ela é passiva. E é claro que o que eu disse a princípio não é todos, né? Mas tem essa diferença. E nós fomos lideradas por muitos anos por uma mulher muito calma, muito paciente, muito Verdade. tranquila, né? Que tinha assim, que amava fazer a obra do Senhor, que foi a missionária Geralda, né? É. E a missionária Geralda, com o seu jeito simples, ela formou muitas líderes, né? E com o seu jeito simples de ser, ela nos ensinou muito, muito mesmo. Eu mesma aprendi muito com a irmã Geralda. Eu costumo dizer, em relação à irmã Geralda,
que ela ensina sem palavras, né? O jeito dela, O a jeito forma como dela. ela conduzia tudo, delegando para todo mundo oportunidades para trabalhar, porque é uma característica do líder, que há líderes que quer fazer tudo, abraçar o mundo e fazer tudo, e não traz para si pessoas que podem estar ao seu lado, que poderiam ser futuros líderes, mas não têm oportunidades, né? Tem essa questão também do líder, né? E ela não, a missionária Geralda, ela fazia isso, ela abria as portas para que nós pudéssemos passar e nos formou, né? Nos Nós fomos formou, né? resultados ali. A gente observa aqui que nós já falamos antes, não é? Sobre a influência que a pessoa tem, que o líder tem, mesmo quando ele não está, tipo, ministrando um curso, preparando diretamente. Sim. Mas o jeito da pessoa, a maneira como ela trabalha, não é? Faz com que desperte em quem está vendo o desejo de ser igual àquela mulher. E foi exatamente isso que a missionária Geralda passou para a gente, né? Aquele jeito dela que, sem palavras, como você falou, ela ensinava. E essa é uma postura muito interessante do líder, da líder em si, né? Aí a gente, Isabel, sim. só recordando aqui algo, né? Quando eu assumi a UEMADES, era interessante que a gente sempre muito acostumada com a irmã Geralda, né? Muitas mulheres se dirigiam a mim me chamando de irmã Geralda, aí elas falavam: "Oi, mãe, desculpa". E eu não, fica tranquila. Na verdade, para mim era um privilégio ser chamada por Uma honra, aquela né? mulher, né, De Deus. maravilhosa. Verdade. Interessante, né? Isso, Sim. muito interessante. Missionária Selene, acredito que você já ouviu falar da síndrome da impostora, né? Muito conhecida entre os teóricos da liderança. A síndrome da impostora consiste em você atribuir suas capacitações, a sua desenvoltura, né, na liderança, como sendo obra do acaso, né? Geralmente quem tem o problema da síndrome da impostora não consegue ver que conseguiu fazer alguma coisa pelos seus próprios méritos, no sentido de ser capaz, mas atribui isso ao acaso ou à sorte. A pergunta para você é: como é que você se sente em relação à sua capacidade de liderar? Você duvida dela? Você atribui essa sua capacitação a terceiros, a outros, ou como você se vê nessa capacitação para liderar? É interessante essa pergunta, porque existe ainda também outros que veem que a pessoa é capaz, faz aquilo por causa do marido em si, não é? Mas eu, no meu caso, eu fui preparada, eu digo assim, desde a minha juventude, quando eu fui chamada pelo Senhor, ainda jovem, para estar trabalhando dirigindo grupos, né? Fui líder de mocidade por muito tempo, secretária na mocidade também. E isso já vai preparando a gente para o futuro, já é uma liderança em si, né? Então, quando eu assumi, quando eu me casei, que meu marido foi eh, ser pastor de igreja, aí a responsabilidade é maior, porque a gente não está diretamente ou indiretamente só em um departamento, a Sim. gente acaba atuando nos E outros outros também, né? também. Então, eu considero assim que eu fui capacitada pelo Senhor. Estou sendo, né? Capacitada pelo Senhor, cada dia buscando nele. É lógico que a gente também sofre a influência do nosso líder maior, Sim, fora Deus, né? O nosso marido. sim. E eu acredito que no meu caso eu fui, né, direcionada, estou sendo direcionada por Deus. Certo, muito bem. Missionária Irenilda, a Só gente. fazer um complemento, Sim, pois não. né? Como diz o ditado, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né, Selene, Sempre na foi nossa Deus. vida. Foi Deus. É Deus nas nossas vidas para a gente conseguir desenvolver aquilo para o qual Ele nos chamou a fazer, né? Nunca foi sorte. Missionária Irenilda, a liderança ela traz alguns problemas, né? Algumas dificuldades. E uma delas, muitas vezes, a resistência. Como é que você vê ou como você age quando você encontra uma resistência em mulheres na igreja quanto à sua liderança? Eis aí um grande desafio, missionária Isabel, porque liderar já é um grande desafio, né? Isso. Agora imagina liderar para quem resiste à sua liderança, um grande desafio, né? No entanto, nós precisamos compreender que nós precisamos combater não uma pessoa, mas um comportamento, né? Comportamento, isso. Um comportamento, né? Então, a gente precisa entender o que que essa pessoa passou, que traumas essa pessoa carrega, Carrega, né? né? Talvez lá no passado, um preconceito, alguma coisa, né?
Então, a gente precisa entender esse comportamento e trabalhar e orar por esta pessoa. E a gente, como líder, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não tecermos nenhum comentário, né, com as demais lideradas Sim, acerca, né, desta pessoa, ou dessas pessoas que sim. resistem à sua liderança, né, que talvez falam algo acerca de você pelas costas, né? Porque se nós formos tecer comentários negativos acerca desta pessoa, nós vamos estar descendo no mesmo nível, né? Isso. E nós estamos em um outro nível como liderança, né? Como liderança. Então, nós precisamos combater o comportamento e não a pessoa em si, porque essa pessoa ela precisa ter um verdadeiro encontro com Deus e ser transformada. Ela ainda não passou por esse processo de transformação. É verdade. E como líder, a gente sabe que nós vamos enfrentar constantemente pessoas que se opõem à nossa liderança. E aqui nós precisamos ter esse equilíbrio, essa maturidade para saber lidar com situações como essa, para não se tornar algo pessoal. Porque pode se tornar pessoal. A gente pensa assim, nossa, ela é contra mim. Não é contra você, é contra a sua liderança. E aí entra o que a missionária Irenilda falou. Vamos conhecer a situação dessa pessoa, por onde ela passou, o que ela viveu, né? Porque tudo isso tem uma resposta, né? Então, nós precisamos tomar essa maturidade. Se Então, excelente. mantemos o equilíbrio, né? Isso, Mantemos o Era equilíbrio. isso mesmo. Isso que eu ia falar sobre a questão do equilíbrio. O líder, ele tem que ter essa postura de ser equilibrado e maduro, maturidade do líder, né? Porque eu sempre falo, nem sempre o não, né, de alguém que nos dá, no momento que nós estamos ali fazendo o trabalho com aquele grupo, significa o não relacionado a você, né? Mas relacionado à sua ideia, não é? O seu trabalho em si. A pessoa pode até resistir, a própria pessoa mesmo, não aceitar aquela pessoa, porque isso existe, né? Pode não aceitar a sua liderança, mas é aí que eu vejo a postura do do líder líder. estar Aham, preparado, maduro para conquistar aquela pessoa, é isso né? mesmo. Porque a gente vai ter isso. Isso sempre vai acontecer. Alguém vai sempre se levantar contra a sua liderança mesmo, não só o trabalho que você faz, mas contra você. Hum. E aí entra a nossa postura enquanto crentes que somos, né? Enquanto líderes e crentes, poder de conquistar aquela pessoa. É a questão do equilíbrio, né? Muito falado aqui. Nós precisamos de equilíbrio espiritual, né, para lidar com situações como estas, entendendo que durante a nossa caminhada, enquanto formos líderes na casa do Senhor, nós vamos sofrer esses tipos de dificuldades, né? E precisamos saber como sair de todas elas, não é isso? Bom, nós falamos um pouco sobre os desafios reais da liderança feminina. E agora nós queremos falar com vocês sobre os desafios específicos para a esposa de pastor, né? Será que existe uma diferença aqui entre os desafios para as mulheres que são líderes no geral e para as mulheres de pastores especificamente? Vocês concordam que exista uma diferença de desafios? E eu gostaria de conversar com a missionária Irenilda sobre isso. Missionária Irenilda, quando a senhora se tornou esposa de pastor, isso fez a senhora automaticamente uma líder? Nunca. Nunca, nada acontece automaticamente na nossa vida, Isabel. Tudo é construído passo a passo na nossa caminhada com Cristo, né? E nessa caminhada, nessa jornada, a gente passa por vales, passa por desertos, mas tudo que nós passamos é Deus nos aprimorando para a sua obra, viu? Então, nada acontece automaticamente. Não. Eu acredito que o fato de Deus nos ter feito mulheres de pastores foi uma forma também de Deus nos treinar para a liderança que Ele já tinha para nós individualmente como pessoas. Porque nós somos forjadas no processo, né? Os nossos maridos são fortalecidos, também são forjados para a liderança e nós, junto com eles, estamos aprendendo do nosso modo, né, para que nós sejamos usados em áreas específicas. Porque eu volto a falar aqui aquilo que a Selene falou. Verdadeiramente, a liderança feminina é diferente da liderança masculina. Os embates que nós enfrentamos são diferentes, as nossas lutas pessoais são diferentes, e nós precisamos entender isso, né? E como eu disse no princípio, né, essa
Hoje eu sou esposa de pastor, né? E exerço uma liderança, mas isso não aconteceu automaticamente. Como eu disse lá na primeira pergunta, né? Deus foi forjando isso na minha Fazendo vida um chamado e lhe preparando, né, exatamente ao longo da minha da sua caminhada, caminhada. né? Muito bem. Muitos aprendizados. Inclusive, eu aprendi com os meus erros, né? A gente aprende com os erros da E gente, como né? nós aprendemos com os erros? Então, é uma jornada, uma caminhada com Cristo. Com Cristo. Selene, quer falar alguma coisa, Selene? Sim, não é automático realmente a questão de me tornei esposa de pastor, o meu marido é pastor, agora eu sou líder, né? Não é automático. Isso realmente vai sendo construído, como a missionária Irenilda falou. Agora, que existe a cobrança disso, né? Agora você tem que ter esse, Porque você é a esposa você é a do esposa pastor. do pastor. É. Então, existe essa cobrança. Aí é onde precisa-se ter esse preparo dos liderados da igreja em si para entender que essa caminhada ela é passo a passo, né? Uhum. E eu acho isso muito sério, porque às vezes a esposa do pastor iniciou ali, ela se frustra já por Sim. causa desta cobrança, né? Que tem que já ter aquela postura. E às vezes as comparações com a anterior, É, com alguém que conheceu, as isso são muito, comparações são é terríveis, muito né? sério. São terríveis. Cada um de nós tem uma forma diferente de liderar, né? Cada uma de nós somos individuais, temos uma forma de agir, de ser. Então, essas cobranças, às vezes, essas comparações e cobranças machucam muito a gente, ferem muito a gente, né? Falando nessa comparação, eu já ouvi, né, de esposa de pastores que esteve numa igreja, ou melhor, assumiu uma igreja onde a anterior pregava. A que chega não prega, né? E aí ela passa por essa A cobrança, cobrança né? a elas. Porém, nem toda esposa de pastor tem que pregar, É verdade. né? Talvez ela não pregue, mas ela desenvolve outras habilidades na obra do Senhor, na igreja, né? Então, isso que você acabou de falar, eu já ouvi Demais, né? demais. Eu acredito que talvez boa parte das esposas de pastor já ouviram isso, né? Em determinado momento da sua chamada, da sua caminhada. E com base nisso, missionária Selene, deixa eu lhe perguntar, quais são, na sua visão, as expectativas irreais que são colocadas sobre a esposa do pastor, a liderança da esposa do pastor? A primeira delas é achar que a esposa do pastor exerce o mesmo ofício do pastor. Pastor. Essa é uma cobrança que não tem fundamento, né? Então, na ausência do pastor, é a pastora. Ainda que nós sejamos chamadas de pastoras, mas nós não exercemos a mesma função do marido, eclesiástica do esposo, né? Sim. Então, existe essa cobrança muito séria e isso dificulta o trabalho, né? O andamento, a postura até atrapalha um pouco da esposa do pastor, porque se ela não tem na sua mente firme a ideia de que ela é a esposa do pastor, mas ela não é o pastor, mas às vezes pela cobrança ela talvez se sinta na obrigação de querer exercer Sim. para agradar aqueles que estão cobrando. Se ela não tem firme do papel dela, ela é outra frustração, É verdade. é outro problema que ela vai enfrentar. Né? Então, a mulher, a esposa do pastor, ela é desafiada em todos os sentidos, em todos. Então, isso é um pensamento irreal que as pessoas têm em relação à esposa do pastor. É interessante que às vezes é difícil para nós alguém chegar para a gente e falar alguma coisa e você dizer assim, olha, isso aí é para o pastor. Porque tem muitas mulheres que pegam aquilo para si e tentam resolver e se frustram, né? E acabam sendo cobradas depois, porque uma vez que as pessoas começam a procurar a esposa do pastor e o pastor começa, a mulher do pastor começa a fazer coisas que não é para ela fazer, então as cobranças também serão direcionadas muito fortemente a elas e nós precisamos entender o nosso papel. E é com base nessa palavra da missionária Selene que eu gostaria de perguntar para a missionária Denilda, como é que a gente faz para separar a nossa liderança pessoal da função ministerial dos nossos maridos que são pastores? Essa separação, Isabel, se dá pela compreensão de que nós fomos vocacionados para a obra do Senhor, mesmo antes das funções ministeriais, né? Antes mesmo de ser esposa de diácono, presbítero, que nós passamos por todas Todo esse as processo, etapas, né? né? Diaconato, presbitério, evangelista e a pastor. Então, antes mesmo, né,
de ser esposa de um obreiro, eu já era vocacionada para a obra do Senhor, já desenvolvia, né? Já estava me desenvolvendo na obra do Senhor. Eu me lembro que no início, quando me casei, eu trabalhava fora e eu trabalhava de segunda a sábado. E eu só tinha tempo de congregar aos domingos. E mesmo assim, eu já estava auxiliando como segunda secretária da escola bíblica dominical. Então, assim, desde muito cedo, Deus nos chamou e nos vocacionou para a sua obra, mesmo antes das funções ministeriais. Começou bem antes, né? Muito Então não cedo. existe uma dependência, né? A minha liderança ela é pessoal, a liderança do meu marido é dela. Então nós temos que entender que existe uma diferença aqui entre a minha liderança e a liderança dos nossos maridos, não é isso? Alguém chegou a dizer que a liderança da esposa do pastor ela é solitária. Aí eu pergunto para a Selene, Selene, existe solidão na liderança da esposa do pastor? Existe. Eu sempre falo que todo líder é solitário. Principalmente a gente que, como a esposa do pastor, por exemplo, nós estamos numa posição que a gente atende todo mundo, a gente tem não sei se eu vou dizer uma ilusão que as pessoas têm, de que parece que nós não temos problemas, não é? E aí você atende todo mundo, você dá conselho, você ora. Mas se você for procurar alguém dos liderados ali para contar uma situação, uma fraqueza nossa mesmo, nós vamos ser vistos diferente. Sim. Né, vamos ser vistos de outra forma, porque as pessoas não têm aquela ideia de que você é um ser humano, que você tem problemas, como todo mundo tem, que você tem medo, que você tem ansiedade, tem todas as questões que toda mulher Toda tem. pessoa tem. Mas só o fato de você estar na liderança e ser esposa de pastor já gera em você uma postura que você não pode. Então, eu considero que a líder, ela é solitária. Aí, o que fazer? O Né? que fazer O que fazer, então, nesse caso? momento de solidão? Eu lembro que uma vez eu conversei com alguém, eu estava tão angustiada, então eu me abri para uma determinada pessoa, não vigiei um pouco. Mas foi uma coisa tão comum que poderia eu conversar com outra, mas pelo fato de eu estar necessitando, a pessoa me ouviu, ficou calada, orou comigo naquele dia, mas depois ela falou: Nossa, eu fiquei tão impressionada, nunca imaginei que a irmã Selene tivesse esse problema, não foi nem fraqueza, fosse assim, ela sempre está ali, a gente vê ela rindo, pregando, dizendo, eu nunca imaginei. Então, aquilo já me travou. Né? Então, eu não posso conversar com ninguém. Aí ficou aquela situação. E foi bem no início que nós começamos a dirigir igreja, né? E aí eu comecei a perceber, então, eu não posso falar com ninguém. Aí depois eu conheci outras esposas de pastores, conversando com elas, e percebi que elas tinham a mesma situação. Então, a gente precisa. O que, que a gente vai fazer? A gente tem que descer a Betânia, na casa da Na casa. Isabel, Descer a Betânia. para poder conversar, porque sempre vai ter alguém, lógico, né? Mas a gente que a líder ela é solitária ela tem, infelizmente ou felizmente, né? De repente, a gente está se resguardando também de determinados pensamentos das pessoas, né? Mas que, no geral, isso acontece. A líder geralmente é solitária. Isabel, eu concordo plenamente, né, que há solidão na vida da esposa do pastor, mas eu quero dizer que eu sou uma exceção. Porque eu tenho uma pessoa muito especial comigo que eu posso compartilhar com ela tudo, que é a minha sogra. Sim, uma companheira. A missionária Domingas é uma amiga querida que Deus colocou para caminhar comigo, para me ajudar, para me ouvir. E para a missionária Domingas, eu conto de tudo, Selene, tudo mesmo. A missionária Domingas, ela é uma excelente conselheira. Que bom. E se precisar, eu falar até alguma coisa do marido. Até nisso, pode até contar nisso com ela, eu posso contar. Até isso eu posso contar, viu? Uma conselheira, uma amiga, né?
É uma pena que nem todas as mulheres desenvolvem um bom relacionamento com Com as as suas suas sogras. sogras, né? Mas a minha sogra, ela é como uma mãe para mim mesmo, viu? Uma mãe espiritual. Que bom. E isso traz para nós a ideia necessária de que nós precisamos ter pessoas com quem nós possamos compartilhar, partilhar, porque nós, como disse a Selene, somos mulheres tendentes a quedas, temos as nossas lutas interiores, fraquezas, e como é bom confiar em pessoas e poder contar com elas, contar para elas o que nós estamos passando, porque aí elas vêm com uma palavra, uma oração, né, um apoio e a gente se sente fortalecida. É muito interessante que nós tenhamos isso. Exatamente. Mais uma coisa, no decorrer do tempo, Deus mesmo, ele vai colocando pessoas ao nosso lado. Que às vezes pode até ser mesmo uma liderada nossa, mas que tem a maturidade, ou que já passou, né? Que já foi esposa de pastor, que vai estar ali, ou uma mãe que Deus levanta, né? Como eu tive uma mãe, eu até brinco, minha mãe morreu, mas o Senhor sempre levantou mães para cuidar de mim, né? E tem aquela mãe, aquela idosa, aquela pessoa que está ali, que ouve, que entende você, né? Mas, no geral, esse assunto, realmente, a gente precisa ter muito cuidado, Sim, né? precisamos Essa, mesmo. essa solidão da líder, ela está relacionada à questão do que você, com quem você vai falar, né? Para quem você vai falar. É verdade. E é isso que a gente precisa estar em mente, observar, para que a gente não fale com uma pessoa que você acha que vai ouvir, que vai entender. Não é o que você acha, é aquela pessoa que Deus desperta para lhe Verdade. ajudar. Que aí eu lembrei disso, dessa mulher de Deus que foi uma mãe na minha vida e que foi a irmã Lucimar, lá em Palmas. Eu tive o privilégio de ter aquela mulher como uma mãe que ela me ajudou muito. E em outros locais Deus levantou outras mães também. Não é uma solidão negativa ou doentia que nos leve à questão da depressão, mas é uma solidão que às vezes é necessária em função da gente não poder compartilhar com todos aquilo que nós estamos vivendo. Então, temos que ter muito cuidado com quem conversar, né? Para quem conversar. Nós estamos encerrando esse assunto sobre os desafios próprios da mulher do pastor, da liderança da esposa do pastor. E eu quero encerrar essa conversa sobre esse assunto perguntando para a missionária Irenilda. Existem muitas expectativas que são colocadas sobre nós como mulheres, né, na igreja. Então, como é que a gente faz para proteger o nosso casamento diante dessas expectativas que são colocadas sobre nós? Nós precisamos, Isabel, estabelecer a hierarquia das prioridades, né? Sim, Na nossa vida e na nossa família, para proteger a nossa casa, o nosso casamento. E em primeiro lugar, na nossa vida, o centro da nossa vida, esse lugar é o lugar de de Deus, Deus. né? Então, em primeiro lugar, Deus na nossa vida. Em segundo lugar, a nossa família. Família, E em terceiro lugar, a a igreja. igreja. Mas tem muita gente invertendo, Isso. né, esse segundo lugar, né? Colocando a igreja em segundo lugar. Aí deixando a família a desejar, né? O cuidado, a atenção para com a família a desejar. Inclusive, a gente ouve de pessoas que eles estão tão ocupados na obra, com os afazeres da igreja, que eles relatam não ter tempo Para a para, família. para o Para o secreto. secreto. Né? Para Para o buscar a Deus. secreto com Deus, para buscar a Buscar a Deus. É muito sério isso, né? Estão trabalhando para Deus, não estão trabalhando com Com Deus. Deus. Né? Então, nós precisamos estabelecer essa prioridade. Primeiro lugar na nossa vida, independente das outras coisas, nós precisamos, o centro da nossa vida tem que ser Deus. Nós precisamos ter tempo Para Deus. para estar com Com Deus, Deus. para buscar a direção de Deus. Né? E, em segundo lugar, nossa família. A gente ouve muitas reclamações de filhos que, durante toda a trajetória ministerial, foram deixados de lado, né? Não priorizavam o dia do aniversário, né? E a gente lá em casa, eu mais o pastor Darley, a gente sempre que a gente vai fazer a agenda, a gente já separa o dia, Rezava as datas da reserva, família, né? exato, do aniversário dos nossos filhos. E também a gente, na nossa agenda, a gente coloca também lá
uns dias que a gente vai tirar para descansar, porque nós precisamos desses dias de descanso. Então, a gente sempre coloca na agenda anual também esses dias de descanso. E esses são os cuidados que a gente precisa ter como mulher e líder, né, ajudando o marido porque geralmente, no geral, os homens são muito assim desatentos com datas, né? Exato. E a gente, como mulher, que é mais ligada à questão de datas, de acontecimentos, a gente precisa, ó, meu bem, essa data, assim, assim. Isso é um cuidado nosso, né? Porque aí a gente está protegendo também a nossa casa, nosso casamento, por conta dessas expectativas que são grandes. E eu acredito que vocês, como esposas de pastores, como eu, já ouviram muitas esposas reclamando também, às vezes, do marido, dar tanta atenção para a igreja, fazer tudo pela igreja e esquece da família, esquece da esposa, esquece dos filhos, aí vem a reclamação dos filhos também. Então, isso é muito sério, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso é sério, o que a missionária Denilda está falando, porque é a questão da mulher em si, né? Essa intimidade que ela tem que buscar com o Senhor. E eu comparo muito com a questão de Marta e Maria, né? Porque Marta ela estava servindo o Senhor, mas era um serviço. Maria já estava ali na intimidade com Deus. E a gente precisa realmente saber separar as coisas, né? Colocar as coisas no ponto que não traga desconforto justamente para os filhos, para a família. E a gente também procura ter essa postura de estar com os filhos ali, atenção para os filhos, para que eles não vejam o trabalho do pastor e da esposa também, né, da mãe, como uma coisa ruim, não Sim, é? Para sim. que os filhos não digam, quando eu casar, eu não quero ser esposa de pastor, ou eu não quero ser pastor, porque eu vejo o É, trabalho aqui do meu pai, da minha mãe, é tudo igreja, não importa. Então, isso é muito sério e a gente precisa entender que a gente tem uma família. sim. Em primeiro lugar, a gente tem Deus, e depois tem uma família, a gente precisa cuidar dela. Lembrando aqui que não são só apenas os pastores, maridos que fazem, que descuidam às vezes as famílias. Às vezes nós mulheres também caímos nesse hábito de, às vezes, esquecer a família, né? Nós encerramos esse assunto sobre os desafios reais, né, da liderança da esposa do pastor.